Eu recebi aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para motivar uma reflexão nossa aqui. O texto chama-se Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele que é mais difícil, resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões e desafios que enfrentamos. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear, enfim, a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é garantia de nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa, difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Não sei que tipo de dificuldades eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente na nossa vida. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso: meu Pai, começa o começo. Bonito, né? É verdade, você sabe que eu também muitas vezes pedi isso ao meu pai, que ele fizesse aquele primeiro rasgo, sobretudo a laranja também. A laranja era mais difícil de descascar, né? Ele fazia aquele miolinho, depois então eu começava. Eu gostava de ter essa autonomia, de aprender coisas que antes eu dependia de outras pessoas. Isso é o processo natural da vida, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, são conquistas pequenas que representam muito na vida de uma criança. Eu me recordo que quando eu amarrei os meus sapatos sozinho pela primeira vez, aquilo foi uma comemoração, que eu fiz questão de mostrar para todo mundo que chegava. Desamarrava o sapato e amarrava de novo só para mostrar. Mas isso é importante demais no processo da nossa vida humana, a gente alcançar essas autonomias. É muito importante a gente aprender a fazer o que antes a gente não sabia fazer sozinho. Mas por outro lado, na vida espiritual, a gente sempre vai precisar levar conosco essa convicção de que nós temos um Deus que nos ajuda sempre nos começos, também nos meios e nos fins, né? E isso, você sabe que isso é muito maduro, a gente alimentar essa fé, porque a gente foge daquela convicção de que Deus, Ele está na nossa vida para realizar, para fazer tudo por nós. Não. Acreditar, a partir dessa metáfora bonita da mexerica que precisa ser retirada o primeiro pedaço da casca para depois a gente conseguir tirar tudo sozinho, é importante porque nós vamos professar uma fé madura que nos ensina que Deus não tem a obrigação de viver a nossa vida por nós, é responsabilidade nossa. Mas que Ele é garantia amorosa de estar o tempo todo do nosso lado para nos sustentar no momento da dificuldade.
Sabe, minha gente, a fé, ela funciona como esse amparo espiritual que nos ajuda a dar conta da vida, que nos ajuda a articular aquelas situações tão difíceis, porque a fé em Deus nos dá uma nova visão das coisas, não é? Deve ser muito difícil não crer em Deus e enfrentar problemas, por exemplo. A quem eu vou recorrer no momento da minha fragilidade? Não é? Claro, existem as situações humanas, mas o ser humano, ele tem sempre dentro do coração essa lacuna. Eu falava outro dia numa entrevista que eu estava dando, que o ser humano precisa sempre de ter alguém que é superior. Isso não é uma neurose, não. É bom você saber que alguém é maior que você. Isso para a criança é tão necessário, né? O meu pai cuida de mim, o meu pai é mais forte. Meu pai é muito mais forte do que eu. Quantas vezes a gente se orgulhava de dizer isso, né? Não era uma vergonha para a criança. Meu pai é muito mais forte. Então o reconhecimento da nossa fraqueza não era uma vergonha. Porque existia uma satisfação em reconhecer que o pai era o poderoso da história. E que estar sob aquela proteção era um aconchego, era aconchegante. A fé faz a mesma coisa conosco. Eu luto o tempo todo pela minha autonomia humana, pela minha capacidade de resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, mas em nenhum momento eu dispenso o amparo de saber que Deus está comigo. Que Deus me auxilia nos começos difíceis, que Deus me ampara nos momentos da minha luta, que Deus me ajuda a conduzir e a encaminhar as situações mais delicadas da minha vida. Domingo agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que veio nos bastidores do acampamento. Eu já tinha conhecido o filho dela no aeroporto, por acaso. Ele estava com a esposa e ele me falou assim: Padre Fábio, estou muito emocionado de encontrar o senhor aqui, porque o senhor não sabe o quanto que o seu programa foi importante na vida da minha mãe, no momento em que nós precisávamos sepultar o nosso irmão. O meu irmão morreu num acidente muito trágico, e a minha mãe, no dia em que nós estávamos sepultando o meu irmão, o senhor estava no programa do Fausto, o programa da Rede Globo, fazendo um programa especial do Dia das Mães. Naquele dia o meu irmão havia sido sepultado. E as suas palavras naquele momento para minha mãe serviram de conforto e de um início de retomada daquele momento difícil para o início de uma cura que minha mãe está vivendo até o dia de hoje. E aí eu tive a alegria, eu falei para ele: então quando for a canção nova, faça questão de conhecer a sua mãe e leve para eu estar com ela. E essa senhora estava lá muito rapidamente, porque os bastidores do acampamento são sempre muito cheios, né? E aí eu tive a oportunidade de abraçar aquela senhora e ela chorava. E eu também fiquei muito emocionado. E ela me dizia isso: Padre, como é duro perder um filho. Como é difícil a gente sepultar a carne da nossa carne. Essa inversão das coisas, né? E ela falava assim: mas eu tenho permanecido de pé, eu tenho dado conta, apesar do sofrimento terrível que eu vivo todos os dias, porque eu creio em Deus. Ali nessa hora, minha gente, a gente entende o significado dessa parábola. Eu preciso retirar a casca o tempo todo. Eu preciso resolver os problemas. Eu preciso encaminhar os meus lutos. Você também. Mas quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, o coração fica melhor. O peso da vida fica aliviado. A vida continua sendo difícil, mas a fé em Deus nos fornece um arsenal. Ela nos oferece um instrumental que nos ajuda em muito a dar conta de tudo isso. Por isso que eu dizia, e volto a dizer, e nunca vou me cansar: crer em Deus é uma atitude de inteligência. Crer em Deus é razoável. Porque toda vez que eu estou diante de alguém que me é superior, eu me sinto amparado por aquilo que é frágil em mim. Ah, então Deus é a invenção da nossa cabeça. Não.
Deus se utiliza dessa condição humana, desse detalhe da condição humana, para poder manifestar-se. A grandeza de Deus é explicada assim, na sua capacidade de ser conosco, de sentir as mesmas dores que nós sentimos, de amar com os mesmos sentimentos, né? De passar pela nossa história a partir dos significados que são próprios da nossa vida. E eu tenho visto em tantos lugares do mundo essa ação de Deus, segurando, levantando, dando sustento ao coração que está fragilizado. Se acontece com os outros, pode acontecer conosco também, não é verdade? E é por isso que a gente precisa crescer na fé. Porque quanto mais a gente cresce na fé, maior é a nossa possibilidade de enfrentar as dificuldades com determinação, com segurança. Maior é a nossa capacidade de adentrar os territórios da sabedoria, que são tão difíceis de serem conquistados. Eu costumo dizer que os territórios da inteligência não são difíceis de serem conquistados. Basta um exercício mental, escola, estudo, dedicação, e você vai desenvolvendo a sua inteligência naturalmente. Agora, os territórios da sabedoria, esses são mais dolorosos de serem alcançados. É por isso que a gente entende que às vezes a gente encontra pessoas muito inteligentes, mas pouco sábias. E às vezes você encontra gente pouco inteligente, sem muita instrução, não teve muita oportunidade de desenvolver a sua cognitude, né? As suas aptidões cognitivas, de inteligência, de lógica. Mas aí você encontra um pensamento tão sábio, simples, mas tão sábio. Aí você olha para aquela pessoa e ela enfrenta a vida com tanta sabedoria, com tanta simplicidade. E sabedoria e fé são dois braços de um mesmo corpo. Onde existe sabedoria, existe fé. Onde existe fé, existe a sabedoria. Sabedoria como este elemento que amplia a visão que temos das realidades. Então eu olho para o sepultamento do meu filho e eu não vejo só desesperança. Eu vejo ali também a ressurreição. Eu vejo ali também a possibilidade de viver melhor a partir daquela perda. Ao perder, eu descubro um novo jeito de olhar para aquilo que eu ainda tenho, para aqueles que estão ao meu redor. E quem sabe, por causa da dor que eu sinto, pelo filho que eu perdi, eu tenha condições de amar os filhos que me restaram, a família que ainda está comigo. É uma sabedoria que nós precisamos atingir, é um resultado de fé que nós precisamos querer conquistar o tempo todo.